Salve rapaziada, aqui é o Elias novamente, mais um vídeo aqui que envolve Bitcoin, não diretamente, de novo, vou citar o Bitcoin, ele vai fazer parte desse vídeo, mas não é o todo. O foco aqui vai ser o seguinte, direita e esquerda, tem diferença? Vale a pena investir em algum lado? Cara, vale a pena discutir, investir? Não, não vale, já respondi, já pode fechar o vídeo, né, enfim, mas vamos lá, vamos continuar. Por que direita e esquerda tanto faz? Porque são literalmente skins do Estado. O Estado é uma instituição que reivindica o monopólio da violência contra você. E você ainda paga por isso. Do ponto de vista de algumas pessoas, essa é a definição do Estado. E é interessante, porque se a gente pegar a ideia de Estado, o que o Estado produz? Nada, ele gerencia, basicamente. E como que ele faz esse gerenciamento? Como que ele lucra? Ele não lucra, ele rouba. Porque lucro seria se ele produzisse alguma coisa, ele não produz. Mas mesmo assim ele ganha dinheiro. Como? Roubando você. Essa é a ideia, beleza. Como que ele te rouba? Através de impostos. Se você não quiser pagar impostos, bom, daí você vai sofrer penalidades, que vão se agravando, até você não existir mais, se é que me entende. E essas penalidades de existência podem ser penalidades financeiras, físicas, e você também subentende o que precisa ser entendido, ok? Mas enfim, qual que é o ponto aqui? Como que a gente pode acessar a liberdade se o Estado, na prática, é algo anti-liberdade, na ideia de Estado? Bom, primeiramente, é buscando menos impostos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, legalmente, buscar menos impostos, porque é através do imposto que esse parasita chamado Estado se alimenta de você. Ou seja, você trabalha, produz riqueza, de alguma forma, e o Estado pega a parte dele. Mas por que ele tem uma parte? Porque ele é um parasita. É como se a gente fosse um ser normal, a sociedade é um ser, e o Estado é um parasita, que se alimenta da sociedade. Simples assim, ok? Essa é a ideia, beleza. Pegando essa ideia, como que a gente combate um parasita? Parando de alimentar o parasita. Se você começa a poupar a sua riqueza, guardar o seu valor, preservar o seu valor em Bitcoin, e aí entra o Bitcoin, o Estado não tem como se alimentar de você. É o antídoto pro parasita. Tá, mas isso é legal? Sim, é legal. Você pode comprar Bitcoin legalmente. Então, compre seu Bitcoin legalmente. Você vai estar combatendo o parasita de maneira legal, através do Bitcoin, se você comprar ali normalmente. Você não precisa, não cometa crimes, não vá para ilegalidade. Sigam as leis. Mas compre o seu Bitcoin, armazene o seu Bitcoin e você vai estar diminuindo o que o Estado tem para se alimentar. Mesmo que pouco. Mas pensa, para você vai ser muito, porque já vai afetar a sua vida. Beleza, vamos lá. Ah, mas veja bem, isso é um problema da esquerda, porque a esquerda produz políticas estatais, gastos, assistencialismo, enfim, esse tipo de coisa. Não, mas veja bem, o problema é porque a direita tem militarismo, tem aquelas questões morais, e controle da economia, e não sei o que. Cara, os dois lados são iguais, na verdade. Se pra pensar, na verdade, eles não são iguais, ok? Não são iguais, ok, beleza. Mas eles são skins de uma mesma ideia. A ideia de um Estado. Então você tem a skin da esquerda, a skin da direita, e ambos são skins pra te roubar. É como se você trocasse a cor do parasita, mas ele continua sendo um parasita. É o parasita A, parasita B. Tipo, ainda é um parasita. Óbvio que algumas coisas são problemáticas em ambos os lados, diferentemente problemáticas, mas ainda é um parasita, entende? Não tô dizendo pra você derrubar o Estado, não é esse o ponto. Quer dizer, seria interessante, do ponto de vista de ideia, derrubar isso da sua cabeça. Tirar a necessidade do Estado da sua cabeça, pra você começar a enxergar o mundo com outras possibilidades. Porque veja bem, para a estrada, você acha mesmo que só o Estado pode controlar e gerenciar estradas da melhor maneira e mais eficaz possível? É claro que não. É claro que não. Tudo que o Estado faz, com exceção de parasitar você, outra empresa pode fazer melhor. Ah, mas então você quer privatizar tudo? Seria o mais legal. Seria interessante. Porque você teria o livre mercado, etc. Então, assim, não é exatamente privatizar. É você abrir mão e liberar pra galera produzir. Se você libera o mercado vai se ajustar. É assim que ele funciona. Porque, em ideia, o Estado nada mais é do que uma instituição que reivindica o monopólio da violência. E com esse monopólio da violência, ele faz o que ele quiser. E você paga por isso, que é o imposto. Porque ele tem o monopólio da violência. Então você paga imposto porque ele tem o monopólio da violência, ele tem o monopólio da violência porque você paga imposto. É um ciclo. Se você corta o ciclo, mesmo que pouco, tudo bem, você ainda vai pagar imposto de consumo, imposto do que você não tem como evitar. Mas você, por exemplo, para de pagar... Você, por exemplo, tira o seu dinheiro do sistema financeiro tradicional e coloca no sistema Bitcoin. Bom, seu dinheiro já não vai estar mais no banco. Não vai estar à disposição do Estado. Seu dinheiro vai estar com você, soberano, individual, na sua carteira, na sua chave privada, no seu Bitcoin. De maneira legalizada, ok? Não faça crimes, né? Por favor. Mas, de maneira legalizada, se você fizer isso, você vai estar tirando o alimento do Estado. Cada vez que uma pessoa compra Bitcoin, ela retira alimento do Estado. Ela retira alimento do parasita. E dessa maneira, o parasita, ele não vai diminuir o seu tamanho, ele na verdade provavelmente vai aumentar, só que ele vai enfraquecer sobre você. Então, é uma decisão individual, uma decisão que cada um tem que fazer, mas é uma possibilidade. E aí você tem redes descentralizadas, porque o Estado tudo vai controlar, ok? Só que você já tem, na internet, possibilidade de comunicação, possibilidade de postagem, de tudo descentralizado. Claro, você tem que ter um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de cuidado de segurança, porque exige.
a soberania sobre as suas atitudes, ela também exige responsabilidade. Então você pode ser soberano sobre o seu dinheiro, mas você tem que ter responsabilidade. Você pode ser soberano sobre as suas redes sociais, mas você tem que ter sua responsabilidade. Mas já existem redes sociais em NOS-TR, ou seja, descentralizadas, com um estilo de criptografia semelhante, ou se não igual, ao do Bitcoin. Dessa maneira, você tem a possibilidade de você ter mais segurança, soberania, liberdade de fato, porque é descentralizado. E tudo que é centralizado tende a não ter liberdade, entende? Ah, mas você tá dizendo que os políticos são todos iguais, que o Estado, a esquerda, a direita é tudo igual. Não, tem diferença, óbvio. Tem muita diferença. Mas, no final, no ponto final, o Estado se mantendo, e é o que ele vai fazer, independente de esquerda ou direita, centro, cima, baixo, ele vai continuar te roubando. Esse é o ponto. E se você quer diminuir esse roubo, você tem que sair do sistema financeiro tradicional e ir para o sistema financeiro Bitcoin. Porque dessa maneira você diminui a ideia de roubo. Claro que legalmente, né? Pelo amor de Deus. De novo, legalmente, cara. Eu tenho que sempre falar isso porque, né? Legalmente. Faça isso legalmente, né? Pô, você vai lá, compra legalmente Bitcoin, armazena legalmente Bitcoin. Dessa maneira você vai estar tirando legalmente alimento do parasita. Mas essa é uma discussão interessante, só que já se perdeu faz tempo. Eu confesso que eu nunca dei muito interesse, eu nunca tive muito... Vou levantar a bandeira para a esquerda ou para a direita. E eu confesso que essa ideia de simplesmente não querer recusar a ideia de Estado necessário na minha cabeça funciona muito melhor. Traz muito mais liberdade. Mas se você curtiu, deixa seu like, se inscreve, comenta, compartilha. Enfim, ajuda o canal do jeito que você quiser. Eu sempre sou muito grato. Por esse vídeo é só. Valeu, falou!